Fala pessoal, professor Bruno do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu vou começar a postar agora uma sequência de, vou chamar de cortes da mecânica clássica. Então eu vou postar com uma certa frequência vídeos, pedaços de trechos das nossas aulas de mecânica clássica, seguindo um certo ordenamento. Então nesse primeiro conteúdo eu vou tratar de um assunto que é bastante. A gente usa muito esses conceitos e acaba não dando a devida atenção, principalmente nos livros de física básica, que são essas noções do tipo espaço, sistemas de referência, sistema de coordenadas. Há uma certa confusão entre a utilização dessas palavras. Eu acho que esse vídeo pode ser que seja bom nesse sentido, tá bom? Vamos lá então. Então, mecânica clássica 1. Hoje é dia 20 de outubro. E o que nós vamos fazer vai ser uma discussão, assim, seria um ponto de partida para estudo da cinemática. A gente vai tratar aqui de alguns conceitos que são muito fundamentais. Então, entre eles, o conceito de espaço, sistema de referência e sistema, por exemplo, sistemas, né? Vou colocar aqui, colocar no plural, sistemas de coordenadas. Então, como eu mencionei, esses assuntos eles são são tratados com muita frequência, assim, de maneira muito superficial nos nossos livros, principalmente nesses de física básica. E reparem que às vezes a gente meio que mistura essas palavras como se eles fossem as mesmas coisas. É muito comum lá na física 1, por exemplo, né? A gente meio que vai passando por cima e a gente fala entre troca de referenciais, mas no fundo a gente está falando de troca de coordenadas para um mesmo referencial, estando no mesmo espaço, enfim, aí gera uma certa confusão, assim, de uma vez por todas. E o outro assunto que é razoavelmente não discutido também, mas eu vou pelo menos mencionar aqui, nós não vamos entrar em muito detalhe, mas eu posso dar as referências, é um pouco sobre tempo, né? Porque, no fim das contas, espaço e tempo, entender bem essas noções de espaço e tempo, em vez de só sair fazendo conta, acho que é razoável nesse começo de curso aqui na mecânica. Então tá bom, nosso ponto de partida vai ser o seguinte, gente. Então vamos lá, gente. Nosso ponto de partida vai ser o seguinte. Esse conceito, então, de espaço, que seria o nosso primeiro aqui, ele está intimamente conectado com... É naturalmente um conceito de geometria plana. E a geometria plana ela é feita de maneira axiomática, né? Se nós abrirmos lá os livros de geometria dos matemáticos, a gente vai ver lá, nós partimos de certos conceitos primitivos, que são os ditos pontos, retas e planos, e aí depois vamos estudar, fixam certos postulados para axiomas, né, para esses conceitos primitivos, e aí você tenta tirar resultados a partir desses postulados. Isso acho que para o físico ele é razoavelmente... acho que isso contribui negativamente para a formação de um físico, porque, de certa forma, a física é uma ciência natural, então a gente meio que perde um pouco o contato com a realidade. Aí eu, particularmente, gosto de adotar uma certa prescrição que nós vamos chamar de operacional aqui. Então, se a gente vai tentar definir as nossas grandezas, elas precisam ser feitas de maneira a você conseguir me dar uma prescrição experimental para a definição daquela grandeza. Então, o nosso ponto de partida vai ser conceito de um... O conceito não, vamos chamar de definição, né? Seguindo, então, como sempre, essa perspectiva operacional. De ponto. Em princípio, a gente entende um ponto como... Repara, é uma prescrição experimental mesmo. Você vai pegar lá, por exemplo, um pedaço de madeira ou uma parede, vai pegar, digamos, uma agulha e vai fazer um cortezinho aqui, um cortezinho para cá, fazer uma cruzinha, e por ponto nós vamos entender aquela interseção entre os cortes que você fez com com a sua agulhinha, por exemplo, lá num pedaço de madeira. Literalmente, a interseção de cruz marcado em corpos. Certo? Essa vai ser a nossa definição por um ponto. Ah, mas se eu colocar uma lupa aqui, eu vou ver um borrão, e isso está um pouco... não está muito... Imagina, você fez um corte assim grosso, né, com a sua agulha, porque você colocou uma lupa aqui para enxergar.
E aí isso não está muito consistente com aquele conceito que você já conhecia antes de ser um objeto que é infinitamente pequeno, né? Ou sem dimensões, eu diria. Aí você poderia pensar, não, então tá bom, então eu vou pegar minha agulha e vou tentar fazer a ponta mais fina ainda e tentar fazer agora um corte aqui um pouco mais fininho. Aí agora eu já consegui diminuir um pouco a dimensão daquele meu borrão e não tem nada que nos impeça de tentar cada vez mais afinar a nossa agulha, né? Deixar a ponta mais afiada possível para conseguir fazer o corte cada vez mais fino. Mas em princípio funciona, né? Na prática, para a gente, por exemplo, você vai trabalhar com marcenaria, você precisa cortar pedaços de madeira com tamanhos bem definidos, você consegue marcar os seus pontos lá e, digamos, fazer uma cruzinha aqui, e ainda assim você tem boa precisão, né, ao executar esse procedimento. Ou, por exemplo, pendurar um quadro na parede, você vai lá e marca antes, né, o ponto onde você quer colocar o seu quadro lá, fazer o furinho na parede para pendurar a sua moldura. Tá? Então, esse primeiro é o nosso conceito de ponto. Perfeito. O segundo fato é o seguinte, gente. A gente vê que na natureza nós temos certos corpos, que eu vou chamar de corpos de referência rígidos. Então, esses corpos a gente nota que de fato existem, né? Faltou um existem aqui na frente, né? Então, existem corpos de referência rígidos. E o que significa, então, esses corpos de referência rígidos? Significa objetos, então, nós temos ao nosso redor. Poderia pensar em vários, né? Não sei, por exemplo, uma mesa, uma cadeira, a parede, um tijolo, etc. E você consegue marcar pontos nesses corpos. Eu vou usar a anotação, então, para corpos de referência rígido. Eu vou usar um Czinho assim, estilizado. E para pontos, eu vou usar as letras do começo do alfabeto, tipo A, B, C. Tá? Então, esses corpos de referência rígidos, referência, então, porque nós vamos marcar pontos nesses corpos, e depois rígidos no seguinte sentido, né? Eu consigo, então, colocar um compasso aqui, medir a distância. Então, em princípio, nós conhecemos aqui a distância para esse par de pontos, e essa distância ela não muda com o passar do tempo. Tá? Eu vou escrever uma expressão assim do tipo derivada parcial em relação ao tempo, só para dizer que para quaisquer pares de pontos que você tomar lá no seu corpo rígido, então aqui, a distância entre eles não muda com o passar do tempo. Então, se você marcou o ponto A, o ponto B, você deixa lá, digamos, esse seu tijolinho aqui, vamos fazer assim uma perspectiva aqui para ele. Então, marcou aqui os pontos. Aí você volta amanhã com o seu compasso, você deixar com a abertura fixa e colocar lá de novo a pontinha as duas pontas secas do compasso aqui nos pontos A e B, você vê que a abertura do compasso não muda. Então, preserva a distância com o passar do tempo. Ótimo. Então, sabemos que existem corpos desse tipo na natureza. Perfeito. Maravilha. O nosso próximo ponto, aí eu vou precisar fazer um adendo aqui. Vamos guardar, então, em princípio, os nossos corpos rígidos e vou discutir um pouquinho sobre classes de equivalência, né? Um conjunto de conceito ligado com teoria de conjunto. Então, classes de equivalência. Então, vamos esquecer um pouquinho a física por enquanto. Vamos dar um pulinho lá na matemática, só para a gente discutir aqui esse conceito que é tão fundamental, está ligado com a nossa organização mental. E a ideia é a seguinte, gente. Então, imagina que você tem um certo conjunto, vamos chamar, por exemplo, esse conjunto de C. E aí esse conjunto tem elementos que eu vou chamar, por exemplo, de A, B, C, etc. Letra minúscula para representar, então, os elementos desse nosso conjunto. E aí, o que nós chamamos de uma relação num conjunto C é um subconjunto do conjunto formado pelo C produto cartesiano com ele próprio. Então esse conjunto aqui nada mais é do que um conjunto formado por pares de pontos ordenados, tal que
tanto o A e o B pertencem a esse meu conjunto C. Então não é aquele X de produto vetorial nem nada do tipo, é só notação para o produto cartesiano. E o que eu vou chamar de uma relação, gente, nada mais é do que um subconjunto desse produto cartesiano do conjunto C por ele próprio. E aí tem um tipo de relação, então isso aqui por definição é uma relação. Tem um tipo de relação que ela satisfaz 3 propriedades. Então, eu vou chamar aqui de relação de equivalência. E as 3 propriedades que uma relação tem que satisfazer, então, para ela ser... A propósito, a notação que a gente vai usar para essa relação aqui vai ser a seguinte, né? Os elementos desse subconjunto, então, eles vão ter a seguinte cara. Em vez de usar parzinho, eu vou usar A se relaciona com B. Lembrando que o primeiro elemento mora aqui, o segundo mora ali. Como é um conjunto só, né? Não faz diferença, né? A gente está tratando do mesmo conjunto. Às vezes você poderia ter uma relação no conjunto A com o conjunto B, aí claro que você teria que pensar na ordem e não trocar de ordem, né? Então, nesse caso aqui particular, como é um próprio conjunto, então eu vou escrever nessa ordem aqui, lembrando que o primeiro mora no primeiro conjunto, o segundo no segundo. Então, com A e B aqui pertencentes ao nosso conjunto C. Então, uma relação nada mais é do que um subconjunto do C cartesiano C, e a notação que a gente vai usar vai ser A se relaciona com B. Então, voltando aqui para a nossa relação de equivalência, a gente vai dizer que uma relação ela é de equivalência quando ela satisfaz as seguintes propriedades. Primeiro, ela é reflexiva, então o nosso A se relaciona com ele próprio, para todo o A no nosso conjunto C. 2, ela é simétrica, então o A se relaciona com o B, isso implica que o B se relaciona com o A, para todo A e B, então, pertencentes ao nosso conjunto C. E, finalmente, ela é também transitiva, então, reflexiva, simétrica e transitiva. Então, significa que se o A se relaciona com o B e o B se relaciona com o C, então eu consigo concluir que o A se relaciona com o C, então, para todos A, B e C pertencentes ao nosso conjunto C. Essa relação aqui, ela tem... quando você tem uma relação de equivalência, ela tem 3 propriedades que são fundamentais, vocês vão ver, para a organização de conjuntos. E as 3 propriedades são as seguintes. A primeira é que, então, se você tiver um conjunto e uma relação de equivalência, vale o seguinte resultado. O primeiro é que, vamos chamar aqui de 1, se o A se relaciona com o B, faltou definir aqui um fato, é o seguinte, nós conseguimos agora usar essa relação aqui para definir subconjuntos do conjunto C. Quais? Eu vou chamar, então, você me dá lá um certo elemento do C, e eu vou construir um subconjunto em C, então isso aqui é um subconjunto do C, formado por elementos que eu vou chamar de B, lá no nosso conjunto C, tal que A se relaciona com B. Então, eu vou pegar todos os elementos do meu conjunto C, que estou chamando aqui de B, e vou ver quais deles se relacionam com aquele meu elemento A. E vou olhar, e aí isso forma um certo subconjunto que eu vou chamar de C. Nota que esses subconjuntos eles são não vazios, né? Porque se você tiver uma classe formada pelo elemento A, pelo menos o elemento A está ali. Afinal, o A se relaciona com o A. E aí, os 3 resultados que eu falei que são importantes estão ligados, então, com a relação de equivalência, que essas classes aqui, que são chamadas, então, de classes de equivalência, elas satisfazem essas 3 propriedades. Então, se o A se relaciona com o B, então as classes são iguais. Iguais no sentido de conjunto, né? Significa que você não precisa pensar na classe gerada por um elemento, porque qualquer elemento ali poderia ser usado para gerar aquela classe, gerar no sentido dessa definição aqui da própria classe. Segundo, se o A não se relaciona com o B, então as classes são, a interseção entre essas classes é vazia. Finalmente, você pode escrever todo o seu conjunto C como união de classes com os seus elementos A pertencentes ao próprio conjunto C. Você faz união de
aqui faltou, né? Vazia. De classes que são disjuntas, né? Isso aqui é chamado de uma partição desse nosso conjunto. E, gente, é claro que como um resultado matemático você precisa demonstrar, né? Então, se você tem lá A se relaciona com B, para mostrar essa primeira aqui, olha, vamos vir aqui para cima. Mostrar a igualdade de conjunto significa que um está incluso no outro e o outro está incluso no 1. Então, o que você faz? Você pega um elemento, digamos, X, pertencente à classe formada, gerada pelo A. Isso implica que X se relaciona com o A, mas você sabe que o A se relaciona com o B. Como essa é uma relação de equivalência, então, pela nossa propriedade 3 aqui, você sabe que o X se relaciona com o B. Mas o X se relacionar com o B, por definição, implica que o X mora também na classe B. Então, olha, partindo do início que X mora em A, você concluiu que o X mora também em B. Então, mostramos, no fim das contas aqui, que esse conjunto ou esse subconjunto está contido no de K. Para mostrar a volta, agora se faz o contrário, né? Pega digamos, um Y, por exemplo, digamos, morando aqui arbitrário na classe gerada pelo B. Isso implica, então, que o Y se relaciona com o B, mas você sabe que o B se relaciona com o A. Na verdade, assim, por hipótese, A se relaciona com o B. Mas nós sabemos que, como é uma relação de equivalência, eu posso trocar a ordem, né? Porque ela é também simétrica. Então, posso já colocar na ordem aqui que o B se relaciona com o A, por hipótese, né? E aí uso a transitividade para concluir que o Y se relaciona com o A, mas isso, por definição, significa que o próprio Y mora na classe gerada pelo A. Ou seja, partimos de um elemento que mora na classe B, concluímos que ele também mora na classe A. Isso implica, então, a outra inclusão, né? Significa, então, que a classe B está inclusa na classe gerada pelo A. Olhando dessas duas aqui, quando então você tem um conjunto que está incluso em outro e o outro está incluso em um, você conclui então que os conjuntos são iguais. A propósito, essa é a própria definição de igualdade de conjuntos. Certo? Mostramos a primeira. Para mostrar a segunda, a gente, como tem uma certa implicação que tem dois conjuntos vazios, que a interseção entre dois conjuntos é vazia, o truque é olhar para a contrapositiva, né? A gente inverte essa expressão aqui no sentido lógico e tenta supor, por hipótese, que tem um elemento na interseção. E aí, se você chegar a uma contradição, mostrar o resultado. Então, de fato, olha, suponha que existe um X pertencente à interseção. Aí você sabe, então, que o X se relaciona com o A, e você sabe também que o e que o X, perdão, aqui se relaciona com o B, né? Essa é a nossa, como ele está na interseção entre os dois. Aí isso aqui pode ser escrito de maneira equivalente a X se relaciona com A, e depois vou inverter a ordem da de K, porque eu sei que é uma relação de equivalência, B se relaciona com o X, isso implica então que o A se relaciona com o B, o que é um absurdo, né? Porque, por hipótese, o A não se relaciona com o B. Então, absurdo. E aí você inverte, né? Então você tem duas opções. Pegou um elemento arbitrário aqui que morava na interseção, chegou num absurdo. Logo, para reverter esse nosso absurdo, implica então que não existe X pertencente então à interseção entre A e B, ou seja, a interseção é vazia. Tá? Então, interseção entre A e B igual a vazio. Finalmente, para mostrar a igualdade aqui entre esses dois conjuntos, dá para fazer direto também, né? Mas para mostrar as duas inclusões, eu vou só mencionar. Olha só, se você pegar um elemento C um elemento que mora no conjunto C, com certeza ele gera uma classe e aí ele mora na união das classes. Perfeito. Na própria classe que ele gerou. E vice-versa, né? Se você pegar um elemento que está nessa união, ele mora numa das uniões e ele é um elemento do próprio C. Desculpa. Logo, ele mora no conjunto C também, então dá para mostrar a inclusão tanto de ida quanto de volta. E por que esses três resultados aqui, gente, estão tão ligados com
organização, como eu tinha falado. Reparem só, vou mostrar para vocês uma imagenzinha de um artigo aqui. Se você olhar com cuidado, olha, imagina que você tem um certo conjunto de talheres, e aí aqueles nossos organizadores assim de talheres que ficam numa certa gaveta, é bem razoável fazer essa divisão aqui, porque você consegue separar os seus talheres por classes de talheres do mesmo tipo, não é isso? Se baixar um pouquinho aqui a legenda, então o conjunto de talheres representa o conjunto organizado em classes de equivalência de tipos de talheres, certo? Então esse conjunto ele fica dividido por classes de equivalência de tipos de talheres, então, e aí a gente consegue ver explicitamente aqui essas três propriedades, né? Que então, se o garfo não se relaciona com a faca, a interseção entre eles é vazia. Se essa colher aqui se relaciona com uma outra, então a classe é a mesma. Ou para a faca, uma faca se relaciona com a outra, então a classe da faca é a mesma. E finalmente você gera todo o conjunto de talheres como a união de todas as classes. Então dá para ver explicitamente esse resultado em princípio de matemática aqui na prática, né? Certo? Dúvidas até aqui? Perguntas? Não? Posso seguir então? Professor, eu não entendi bem a anotação daquele terceiro item ainda. Esse aqui? É. Tá. Pode ser que de repente eu faça a demonstração com mais cuidado aqui, então. A anotação aqui é a seguinte, olha. Imagina que você pega o seu conjunto C, eu vou fazer assim em diagramas, né? Aí você pega vamos chamar esses elementos A, B, C, etc. Aí você vai pegar um elemento A e vai formar a classe do A. Aí a classe do A, então, você vai olhar todos os elementos que se relacionam com ele. Pensando lá nos talheres, imagina que isso aqui seja uma colher pequena. Aí vai ter uma outra colher pequena aqui, uma outra colher pequena aqui, uma outra colher pequena aqui. Então todos eles se relacionam com aquele, olha. Aí você formou essa classezinha. Aí você vai unir essa classe com agora a classe, digamos, das facas. Porque aqui eu estou usando a letra A, mas eu estou dizendo que eu estou varrendo os elementos A do meu conjunto C, como se o A fosse variável aqui. Então agora pega, por exemplo, a não colher pequena, que foi o A, mas pega, por exemplo, as facas. Aí todas as facas aqui se relacionam com uma delas, né? Estão todas conectadas. Aí esse aqui forma a classe, digamos, das facas. Aí eu vou unir com a classe dos talheres. Depois vou unir agora a classe dos garfos. Vou dar um Gzinho aqui só para... Garfo é um elemento daqui, ok? Aí agora eu vou juntar todos os garfos. Se relacionam um com o outro. Aí eu formo a classe dos garfos. E vou unindo. Essa significa, então, isso aqui é por definição, a união das classes dos elementos gerados para os elementos do nosso conjunto C, quando eu vou variando todos os elementos do meu conjunto C. E o que isso tudo tem... Então reparem, assim, esse exemplo dos talheres ele mostra como essa abstração lá da matemática é tão conectada com o nosso mundo. Posso dar vários outros exemplos para vocês aqui, eu já fiz essa experiência algumas vezes em sala, inclusive. Peguei uma sequência... Acho que o Diego foi meu aluno na Física 3, lá na primeira aula da Física 3 eu discuto sobre isso ligado com a carga, posso discutir já com vocês, aí eu levo um punhadinho de moedas e entrego na sua mão e te falo assim, organize. Eu já fiz essa experiência, quase que um experimento social, assim, algumas vezes, e as pessoas, né, naturalmente, elas separam em moedas do mesmo tipo. Separa lá a moedinha de R$1, moedinha de 50, moedinha de 10 centavos, uma moedinha de 25 e forma grupinhos, assim. É uma coisa curiosa, né? Sei lá por quê. Uma vez eu dei uma palestra, eu estava falando sobre essas coisas, aí eu entreguei as moedas, eu não sabia que um rapaz da plateia era um matemático, aí ele organizou, mas ele ficou tentado a dizer, mas tá, qual regra você quer usar para tentar separar em subconjuntos aqui, né? Mesmo assim, foi mais forte do que ele separou as moedinhas em tipos, né? Então, a gente tem muitos exemplos desses. Números racionais são formados por classes, por exemplo. Números reais são formados por classes. Então, um número racional, ele não é um objeto só. Não é um número só, ela é uma classe toda de elementos. Você pode representar, por exemplo, um meio por 2/4, por 3/6, por 5/10. Todos eles moram na mesma classe. Então, quando você olha para um meio, não tem um elemento só, mas toda uma classe, curiosamente. Certo. E
por que essa história toda tá tão conectada com a nossa construção inicial aqui de classes de corpos rígidos, corpos de referência rígidos, né? Porque é o seguinte, gente, usando essa relação aqui que nós podemos conectar um corpo rígido com outro usando distância, nós formamos classes. Então, como é que a gente faz? Então, imagina que você tem lá, eu vou chamar de um conjunto, vamos chamar de CRR. Então, conjunto de corpos de referência rígidos, certo? Então, ele é formado por conjuntos que estou chamando aqui de C1, C2, C3, etc. E aí, lembra, cada um desses elementos C aqui estilizado que eu estou chamando, eles são corpos de referência rígidos. Você poderia imaginar, então, por exemplo, olha, esse primeiro corpo aqui, digamos que é um tijolo numa parede. Esse segundo aqui, você poderia pensar que é, não sei, uma mesa. Né? O terceiro aqui, você poderia pensar que é, digamos, não sei, um copo. Poderia. Cada um desses objetos aqui, eu estou falando, você consegue imaginar que eles por si só formam, então, se você marcar 2 pontos aqui, a distância entre esses pontos não muda com o passar do tempo, né? O mesmo para a mesa, o mesmo aqui para o copo, você vai lá e faz um risquinho no copo, um risquinho aqui, você vê que a distância entre eles não muda com o passar do tempo. Acontece que nós podemos agora unir corpos de referência rígido. Tem um exemplo muito típico que é o seguinte, olha, eu vou pegar um tijolo, que é por si só um corpo de referência rígido, vamos chamar esse aqui de um C1. Você pode pegar um outro tijolo aqui, que também é por si só um corpo de referência rígido, etc. Pegar vários aqui tijolinhos. Aí você consegue unir esses corpos. Unir tijolo, você consegue imaginar facilmente o que significa, né? Então você vai lá e passa cimento entre eles. Isso gera um novo corpo de referência rígido. E esse é o fato experimental, olha. Então, eu tinha vários corpos de referência rígidos aqui, independentes uns dos outros, que nós poderíamos chamar, digamos, C1, C2, C3, não sei, C4, C5, etc. E cada um desses corpos, independentes uns dos outros, eles formaram com essa nova união um novo corpo de referência rígido. Certo? A gente poderia chamar essa união de, não sei, união firme ou união rígida, digamos. E agora, olha, a gente vai olhar o seguinte, e por que eu estou dizendo que eles formam um novo corpo de referência rígido? Porque se você pegar um ponto qualquer no primeiro corpo e depois um ponto qualquer em qualquer outro dos corpos e olhar a distância entre eles, essa nova distância aqui formada lá para um ponto em um corpo e um ponto no outro corpo, não muda de novo com o passar do tempo. Então eles formaram novamente um sistema, um novo corpo de referência rígido. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai olhar então, repara que eu estou usando o compasso aqui, mas o próprio compasso ele define uma relação de equivalência no nosso conjunto dos corpos de referência rígido. Então, se a gente olhar assim, eu vou usar essa notação aqui, olha, o compasso, ele define então uma relação no conjunto dos corpos de referência rígidos. E aí, bom, deixa eu só complementar uma coisa aqui que eu acabei me esquecendo. Quando a gente olha para essa... Tem uma imagem geométrica retornando aqui ao nosso conjunto de talheres, você vê que o seu conjunto ele fica dividido em classes, né? Então existe dá para fazer uma representação aqui usando essa nossa figurinha desse conjunto C, e ele fica então dividido por classes de elementos disjuntas. Lembra lá dos talheres, aí fica fácil de entender. Então você tinha alguns elementos que se relacionavam aqui, eles não se relacionavam com a classe de K, por exemplo, vou usar símbolos diferentes aqui. Aí de K você tinha outros elementos diferentes, de K a mesma coisa. Antes eles estavam lá todos misturados, e aí agora você consegue olhar para esse conjunto C, e a notação que a gente usa é um Czinho com... E aí esse espaço aqui ele é chamado de espaço quociente. Então a notação é C quociente com aquela
relação de equivalência definida anteriormente. Então é como se o conjunto ele ficasse dividido por classes. E aí, a notação que a gente vai usar aqui é o seguinte: essa relação de um compasso feita em corpos de referência, no conjunto dos corpos de referência rígido, é uma relação de equivalência, e você consegue entender usando esse exemplo aqui da paredinha com os tijolos. Então você tem lá corpos distintos que são isoladamente corpos de referência rígido, mas quando eles são colocados de uma maneira unidos de forma rígida ou de forma firme, eles formam um novo corpo de referência rígido, e isso é uma relação de equivalência. Então você poderia pensar agora, olha, que você tem lá então os seus tijolinhos, e aí você pensa, por exemplo, sei lá, vamos pensar lá na parede do ICE, quando você entra lá no ICE tem aquela parede, logo na entrada ali do departamento, aí na entrada do banheiro tem lá, por exemplo, o bebedouro. Aí o bebedouro foi chumbado na parede, né? Aí você poderia pensar, olha, se eu marcar um ponto aqui no bebedouro, a distância entre eles, um ponto do bebedouro e um ponto na parede, não muda com o passar do tempo. Então tenho mais um corpo que entrou aqui nesse conjunto. Aí eu vou perguntar, será que essa relação formada, então, entre corpos de referência é uma relação de equivalência? A resposta é sim. Por quê? Porque se esse corpo se relaciona com qualquer um dos outros, o outro também se relaciona com ele, né? Porque a gente usa distância, né? E a distância ela é simétrica nesse sentido. Um corpo se relaciona com ele próprio, porque você pode marcar um ponto aqui, mas ele por si só já era um corpo de referência rígido, então ele se relaciona com ele próprio. E aí essa relação também é transitiva, né? Então imagina que um tijolinho aqui se relacionou com o bebedouro. Aí o bebedouro agora você pensa no chão, por exemplo. Olha lá, chão. Perfeito. Agora o bebedouro se relaciona com o chão. Aí você pode usar agora essa transitividade aqui para pensar então que de fato o tijolo se relaciona com o chão. Então essa relação ela é tanto simétrica, transitiva, quanto reflexiva. E como tal é uma relação de equivalência. Acho que alguém fez uma pergunta. Eu. Pode falar. Uhum. E quando tem alguma coisa que tem movimento? Por exemplo, Ótima a água pergunta. do bebedouro. Se eu começo a fazer a água se movimentar, o que acontece com ela nessa relação? Excelente pergunta. A água por si só não é um corpo rígido, porque se você olhar, você não consegue marcar os seus pontos, a distância entre eles muda com o passar do tempo, né? Ela não tem forma bem definida, mas a pergunta é boa. Por exemplo, carro, né? Imagina que você tem um carro. Uhum. Vou te pedir só um segundo para responder, e aí você vai já entender. Então, olha, até aqui, Leandro, acho que ficou claro, né? Você tem lá, então, corpos que podem se unir de forma rígida e eles, por si só, formam uma classe de equivalência, usando essa relação. Então, olha o que eu vou fazer. Olha, nesse corpo, eu vou escrever agora aquele meu conjunto de corpos de referência rígido, conjunto consciente com essa nossa relação de equivalência formado pelas distâncias marcadas entre eles. Esse conjunto aqui vai ter que cara, olha. Vou tentar fazer um desenho grande e aí vou responder a sua pergunta no próprio desenho. A gente já sabe que essa aqui, então, é uma relação de equivalência. Aí você tem lá, então, por exemplo, nesse conjunto, olha, no nosso primeiro exemplo que poderia aqui seria, então, lá a nossa parede com os tijolinhos todos colados uns com os outros, de forma, então, rígida. Aí você poderia colocar mais alguns objetos aqui que você consegue imaginar à volta ali. Então, por exemplo, o bebedouro, né, que está chumbado na parede, o próprio solo aqui por si só também é um corpo rígido. Tá bom, então você tem um conjunto aqui. Aí a pergunta do Leandro, altamente pertinente, é a seguinte: se eu tiver corpos que se movem em relação ao primeiro, aí eles vão morar em outra classe de equivalência. Um bom exemplo seria, então, carros se movimentando. Só uma pergunta antes. Você pode chamar um carro de um corpo de referência rígido? Dependendo do referencial, sim. A distância entre pontos marcados num carro muda com o passar do tempo ou não? Não. E efeito térmico de dilatação? Mas aí tudo muda, então. É verdade. Então, então a gente precisa botar um certo limite, né, para nossa prescrição aqui. Claro, se você medir a distância entre... Pega o seu compasso, aí marca 2 pontos hoje no carro. Como é Juiz de Fora, meio-dia vai estar a 38 graus, aí você vai lá e marca a distância nos seus pontos novamente, não é isso? Agora está 12 graus, meio-dia está 38. Aí, por dilatação térmica, pode ser que mude um pouco, né, a distância entre esses pares de pontos. Mas com boa aproximação,
dentro desse nosso limite aqui, a gente consegue pensar que ele é de fato um corpo rígido. E aí agora, olha, você notou exatamente quando esses objetos se movimentam, então, em relação a um outro, vou colocar aqui uma certa velocidade, por exemplo, esse carrinho aqui, ele não está mais naquela classe de equivalência da parede lá, formado pela parede, bebedouro, etc., porque ele está se movimentando. Como é que a gente enxerga isso? Se você marcar um ponto aqui no carro, aí você coloca o seu compasso, marca um ponto qualquer nessa classe aqui, se você colocar o seu compasso, como o carro está se movimentando, o compasso vai abrindo, né, para medir distância entre aqueles pontos. Então isso por si só faz com que o conjunto dos pontos marcados no carro não more, né, ou melhor, o corpo de referência rígido, que seria o carro, não mora na classe da parede. Mas agora você poderia pensar todos os carros ou caminhões ou etc. que estejam se movimentando juntos, né? Você poderia pensar agora que tem um caminhão grande aqui, ou um ônibus, por exemplo, vou fazer assim um ônibus mais fácil para desenhar, se movimentando com a mesma velocidade do que o carro. Certo? Aí agora, olha, com essa mesma velocidade, se você marcar um ponto aqui e um ponto aqui, a distância entre eles não muda com o passar do tempo. Aí os dois moram na mesma classe. Você poderia pensar que o seu ônibus está carregando, digamos que você tenha o ônibus foi adaptado para fazer frete e você colocou, por exemplo, tijolinhos aqui dentro. Agora o tijolo e o ônibus estão na mesma classe. Percebe? E de tabela o carro também? Faz parte da classe do... Também faz, porque Show. tudo que você precisa fazer é marcar um ponto em um, marcar um ponto em outro. Mas repara que só mudar a velocidade já faz com que ele more em outra classe. As postas laterais a distância de um ponto na roda, com do chassi muda. É verdade. Então talvez você precise tirar da roda os elementos que estão esses pontos. Então a roda não moraria naquela classe do carro, percebe? Você tem toda a razão, Júlio. Tem que definir essas coisas com um certo cuidado. Assim. Então, se tira a roda, por exemplo, ou tira esses objetos que estão se movimentando em relação ao resto daquela massa metálica, e aí, pronto, resolve o seu problema. Certo? Não é à toa que os físicos gostam tanto de trem, né? Porque não tem esse movimento relativo. Bom, se você com todo cuidado pensar, tem, né? Porque tem lá a roda se movimentando, né? Mas aí você faz essa abstração como se ele fosse, ou retira do jogo, percebe? Porque, de fato, se você marcar um pontinho na roda, o ponto vai ficar fazendo isso aqui. A distância entre ele e um outro pedaço do vagão, por si só, muda com o tempo, né? Então, como se você tivesse que eliminar a roda daquela classe, percebe? Mas aí, como um objeto como um todo, aquela massa metálica como um todo, acaba entrando na classe do próprio carro. Certo? É importante, tá? Esses detalhezinhos técnicos, assim, é bom, às vezes pode ser que isso gere discussões, assim, né? É claro que você poderia pensar até em aceleração agora também, imagina. Coloca 2 tijolos para cair aqui assim, e aí eles estão caindo aceleradamente, com uma certa aceleração, vamos chamar de G. Os dois caindo juntos, moram na mesma classe. Certo? Interessante pensar sobre isso também. Alguém fez alguma pergunta? Alguém mandou alguma coisa aqui? Movimentos em diferentes direções vão gerar corpos de referência morando em classes diferentes. Ronei, imagine só. Então, por exemplo, se você tiver agora, vou colocar aqui, digamos, um outro carro, então, se movimentando, por exemplo, para cá. Aí, natural, vou colocar uma velocidade linha aqui. Os pontos marcados nesse corpo aqui, por sua vez, não moram na mesma classe de cá. Então você vai ter uma outra classe para aqueles objetos se movimentando com velocidade distinta. Tá? Mora em outra classe. Repara que eu estou falando de conjunto do corpos de referência rígido, mas é um conjunto bem grande para a gente aqui. Você começa a imaginar várias situações distintas. Tá? Acho que isso responde à pergunta, né? Então você poderia ter, se você tem velocidade diferente, tem uma outra classe. Se você tem aceleração agora, então seus tijolinhos caindo aceleradamente,
Pô, perfeito, ok. Eles, por sua vez, têm pontos aqui. E se você olhar a distância entre eles, não muda com o passar do tempo. Então, eles moram numa classezinha diferente aqui. Mas é independente das demais. Ótimo. Agora, o que a gente vai fazer, gente? Eu vou chamar, então... Quando a gente tem um certo... tenho aqui, então, o nosso conjunto de classes de referência rígidos, espaço quociente. Então, quociente por essa classe de equivalência formado por distância entre eles. Nota que você não precisa ter um elemento só naquela classe, você pode ter vários elementos naquela classe. E aí, então, eu vou chamar, seguindo o próprio nome aqui, em vez de usar para não fazer referência a um objeto só daquela classe, que eu sei que pode ter mais de um, por exemplo, vários tijolos aqui, a parede, o bebedouro, etc., eu vou chamar disso aqui tudo um sistema de referência. Então, uma classe de equivalência formado no conjunto de corpos de referência rígido, espaço quociente, com essa relação de equivalência utilizada, que a gente usa, que a gente caracteriza usando distância, eu vou chamar de um sistema de referência. Certo? Então, sistema de referência. Essa palavra aparece com muita frequência lá na Física 1, mas provavelmente a gente não lê lá nos livros usuais uma definição assim tão bonitinha, né? Então fica claro agora. E até agora não chegamos no tal do espaço, né? Como então aparece o tal do espaço aqui? Espaço aparece, gente, da seguinte maneira: escolhe um sistema de referência, que é, por sua vez, uma daquelas nossas classes formadas no nosso corpo, no nosso conjunto de corpos de referência rígido, espaço quociente, então, quociente com a nossa relação de equivalência, de distância. E aí, a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar esse aqui, por exemplo. Ele está bem emblemático aqui, porque tem um tijolinho, é fácil imaginar, né? Então, imagina, tem lá a nossa parede de tijolinhos, aqui assim. E aí, o que nós vamos fazer, então, para gerar o que nós vamos chamar, então, de espaço? Espaço vai ser um estoque de pontos que nós obtemos associados a um desses sistemas de referência. Eu vou chamar sistema de referência de SR e vou fazer o seguinte, olha. Então, espaço, e aí você não tem como definir espaço nessa nossa construção aqui sem fazer referência a um sistema de referência. Então, eu vou chamar de espaço, mas vou chamar de espaço associado a um sistema de referência. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer? Marca um ponto aqui, marca outro ponto aqui. Você sabe que a distância entre eles não muda com o tempo. Marca um aqui, vai marcando pontos em todo esse seu... todos esses corpos rígidos do seu sistema de referência. Aí você dá um salto de abstração agora. Pensa lá, voltamos lá à nossa parede, né? Imagina a sua parede, né? Para lembrar a parede do ICE lá, para matar a saudade, né? Então imagina, você tem lá a parede do ICE, você começa a marcar seus pontos na parede, e aí agora você poderia marcar pontos fora, né? Você imagina que naquele ponto há uma certa... como se você tivesse colocado um tijolo aqui, marcou o ponto, mas você retirou o tijolo. Você consegue pensar numa abstração desse tipo como se você tivesse pontos marcados, como se naquela posição existisse um corpo de referência rígido, percebe? Então, claro que você tem que fazer referência ao seu um desses nossos corpos rígidos, como se ali existisse um corpo e você pudesse fazer a marcação desse ponto. Mas, claro, você pode usar um pouco da sua abstração. Imagina aqui nesse espaço à minha frente, tem uma parede aqui atrás. Aí eu marquei um ponto aqui, e aí eu poderia imaginar que aqui na frente da minha cabeça tem um outro corpo rígido, aí eu marquei um ponto aqui, mas esse corpo não existe, né? Mas você consegue fazer a abstração suficiente para pensar que tem um pontinho aqui, um pontinho de cá, um pontinho de cá. Né? Esse estoque ilimitado de pontos que você consegue formar, marcando então pontos associados a um certo sistema de referência, é o que nós chamamos de espaço. Um conjunto de pontos, gente. A, B, C, etc. Dúvidas até aí? Não, né? Repare então que a gente não tem um espaço, mas temos espaços.
cada espaço associado a um sistema de referência, que seria aquela classe de equivalência formada no nosso conjunto de corpos rígidos. Certo? Perfeito. Notação que a gente vai usar para espaço, então vai ser um ezinho assim. Você pode fazer referência ao seu sistema de referência. Se eu não escrever, tem que estar implícito lá na sua mente que esse espaço está associado naturalmente a um certo sistema de referência. Perfeito. E sistema de coordenadas, gente? Então, até agora já temos. Então, só para fazer uma repescagem aqui de tudo que a gente já viu. Então, temos corpos de referência rígido, você marca pontos nesses corpos, aí você constrói, pega o conjunto de todos os corpos de referência, aí você vê que dá para separá-lo por classes, daqueles que você consegue marcar pontos naqueles corpos e a distância entre eles não muda com o tempo. Aí você pega um desses sistemas, que seria uma dessas classes, e aí marca todos os pontos associados a essa classe e chama isso de espaço. O que a gente chama de sistema de coordenadas nesse jogo? Sistema de coordenadas nesse jogo, gente, agora começa a notação matemática, né? Não tem como escapar disso. Então, olha, a notação que eu vou usar para esses pontinhos, então, vai ser essas cruzinhas. Eu vou estender um pouquinho mais aqui para aproveitar a própria construção. Sistema de coordenadas está ligado, pessoal, com a localização desses pontos. Em qual sentido? Olha, então, eu vou fazer o seguinte, a prescrição vai ser também operacional. Nós vamos pegar certos mapeamentos, então eu vou usar a notação X, e vou colocar um índice I aqui, já explico o que significa. Então, esse XI ele vai pegar pontos do nosso espaço e vai associar a esse ponto do espaço um valor de uma certa grandeza física, e eu vou usar a grandeza física aqui, distância. Certo? Estou usando aqui L para lembrar de length, né, do inglês lá. Para lembrar de distância, então, comprimento. Então, você tem um ponto, e aí esse I, ele corre valores, por exemplo, digamos, 1, 2, 3, pode ser que tenha um 4, 5, 6. No princípio, vamos parar no 3 e a gente já discute por quê. Então, você tem um ponto A, arbitrário aqui do seu espaço, e ele é associado a 3 valores de distância. Para cada ponto você tem 3 valores de distância diferentes. Esses mapeamentos aqui que localizam nossos pontos é o que nós chamamos de coordenadas. Qual que seria a prescrição para gerar, então, esses 3 mapeamentos aqui? O que nós vamos fazer vai ser o seguinte, olha. Você vai pegar um ponto fixo no seu espaço. Vamos chamar, por exemplo, esse ponto, digamos, de O, para lembrar de origem. Aí a gente vai traçar 3 retinhas aqui como um conjunto de pontos, né? 1, 2, 3. E aí, digamos que esse aqui seja o nosso ponto. Sei lá, eu tinha colocado o A aqui, mas eu vou colocá-lo do lado de cá. Tem mais esse ponto de A. Aí o que nós fazemos para achar, então, as coordenadas do nosso ponto A? Claro que tem que falar em relação àquela origem. Olha. Nós projetamos o ponto A nessas 3 direções que foram construídas por retinhas que são perpendiculares entre si. Aqui assim, então, essa vou chamar de x1, essa x2 e essa x3. Aí nós projetamos, então, o ponto A, uma projeção, então, ortogonal aqui, 90 graus. Marca aqui. Essa distânciazinha aqui é o que nós chamamos de x1 do ponto A. Literalmente uma distância, né? Depois, projeta lá no x2, aí a distância aqui é o que nós chamamos, então, de x2 do ponto A. E, finalmente, a terceira aqui, seria aquela projeção lá no eixo x3, né? Vai ser, então, x3 do ponto A. Claro que é comum chamar isso aqui também de xyz, né? Não é isso? Essas nossas coordenadas. E essas coordenadas formadas, então, assim você consegue dizer unicamente onde estão os seus pontos em relação àquele nosso ponto O. Esses mapeamentos, então, é o que nós chamamos de coordenadas, né?
É claro que talvez eu tenha que fazer referência aqui ao ponto O, por exemplo, né? Vamos chamar aqui de O, porque aí você diz, então eu estou medindo distância daquelas projeções em relação ao nosso ponto O. E aí, reparem que eu usei 3 mapeamentos aqui. Com esses 3 mapeamentos, eu consigo dizer unicamente onde está aquele meu ponto. Eu não preciso nem de mais nem de menos. Ou melhor, menos é pouco e mais é redundante. Reparem só, se você tivesse me dado 2 números só, digamos x1, x2, eu tenho uma infinidade de pontos que tem as mesmas coordenadas x1 e x2 do ponto A. Uma vez que eu fixo a x3, aí eu digo unicamente onde está aquele ponto. Reparem que, então, esse número ele não é tão arbitrário assim. Ele foi escolhido porque, de fato, ele consegue mapear unicamente pontos em relação a um certo ponto O. Se eu te der, por exemplo, se eu te pedir assim, olha, eu preciso colocar um data show para projetar as minhas aulas no quadro, você tem que colocar esse data show bem no centro da sala, no centro do piso, a uma distância, digamos, de 1 metro do teto. Aí você vai lá e você consegue medir distância de uma parede, de outra, achar exatamente a posição onde aquele projetor vai ser colocado para que ele te projete numa parede específica. Então, com esses 3 números, você fixa unicamente a posição desses pontos no espaço. Então, o que a gente chama de sistema de coordenadas nada mais é do que mapeamentos que levam pontos em valores de distância. Se você já fez álgebra linear, você está olhando essa notação aqui, desse conjunto de valores de distância. E aí, de fato, esse aqui é um espaço vetorial, porque você sabe somar distâncias e sabe multiplicar distâncias por números, né? Satisfazendo propriedades bonitinhas. Caso você queira ver essa construção toda, como construir grandezas físicas, tanto distância, massa e tempo, recomendo a leitura, por exemplo, desse artigo aqui. É um artigo nosso aí de 2018. Um dos autores é o Guilherme, ele pode ser que vocês conheçam, se formou recentemente, e o outro, Rodrigo, ele foi para engenharia, né? Desviou da física, foi para engenharia. Então tem lá, grandezas físicas unidimensionais, nós tratamos como aparecem distância, massa e tempo, como construir essas grandezas que a gente usa com frequência aqui na mecânica clássica. Vou deixar o link, mando o link para vocês, e é fácil de achar, né? A revista é gratuita, né? Revista Brasileira de Ensino de Física. Então você consegue baixar de maneira gratuita. Certo. Então, por que eu estou falando de soma e produto por número aqui, né? Para lembrar lá da álgebra linear, de fato, olha, se fizer a pergunta assim, quanto vale 1 centímetro mais 2 centímetros? A resposta é trivial, né? 3. Todo mundo responde imediatamente. Mesmo que você não tenha uma imagem geométrica daqueles pontos usados para determinação, você consegue me dar a resposta imediata. Se eu te falar assim, quanto vale 3 vezes 1 centímetro? Você também consegue me responder prontamente que é 3 centímetros. Percebe? Então a gente já está circulando pelas nossas veias essas operações entre grandezas físicas, mesmo que a gente não se dê conta de como construí-las assim na prática. Tá? Perfeito. Então, temos aqui esses mapeamentos, então, nós vamos chamar de sistema de coordenadas. Reparem só que agora, aquela confusão que aparece lá nos livros de Física 1, mora aqui, né? Às vezes você tem esse conjunto de pontos, aí você poderia olhar aqui para um outro sistema de coordenadas, digamos esse aqui, olha, associado a um outro ponto. Então, é um mesmo sistema de coordenadas para descrição de pontos num certo espaço fixo. Certo? Eu não troquei de sistema de referência. Então, às vezes, você olha lá no calendário da sua disciplina, vê lá transformação entre referenciais, no fundo, tem que pensar um pouquinho o que significa. Será que a gente está trocando de coordenadas para descrição do mesmo espaço, ou a gente está trocando de fato de referencial, trocando de espaço? Percebe? Quando a gente faz um deslocamento, por exemplo, a gente está mantendo o mesmo espaço e o espaço associado, o sistema de referência associado é o mesmo. Se você fizer uma rotação, por exemplo, você continua aqui no mesmo espaço, né? Embora os sistemas de coordenadas sejam diferentes. Mas pode ser agora que você tenha um
sistema de referência que se movimente em relação ao primeiro, como nessa situação aqui, olha. Aí, o que isso implica para a gente? Como conectar agora esses dois referenciais? E aí aqui a gente faz lá na Física 1 e vai fazer aqui com um pouquinho mais de detalhes, é exatamente então conectar coordenadas para sistemas de referência ou referenciais diferentes. Sistema de referência ou referencial é sinônimo, tá, gente? Então, referencial é usado nesse mesmo contexto aqui. Então, sistema de referência ou referencial. Lembra, nossa primeira aula é sobre cinemática, né? Até agora não chegamos lá, mas dá para chegar em um segundo. O que nós vamos fazer é o seguinte, antes, olha, reparem só, existe uma construção natural associada aqui, que é fixada, então, o nosso ponto O e o nosso ponto A, a gente consegue gerar, então, um certo vetor que diz a localização daquele ponto A, né? Então, vamos usar assim, essa notação OA, e aí a gente poderia usar a própria construção dessas três coordenadas aqui para gerar aquele nosso vetorzinho com entradas, então, x1, x2 do ponto A em relação ao ponto O, né? E finalmente o x3 do ponto A em relação ao ponto O. E aí isso fornece então para a gente aquele nosso vetorzinho, que seria um vetor posição do ponto A, né? Você pode usar essa notação aqui se quiser também, x, então, do ponto A em relação ao ponto O. Em boa parte do curso, a gente acaba omitindo a origem, acaba não escrevendo o ponto A aqui e tal, mas acho que fica claro nesse contexto o que significa, né? Tá bom. Então já temos aí toda uma construção geométrica, estática, não falamos sobre tempo ainda, mas precisa colocar o tempo no jogo. Como fazer isso, gente? Vamos pensar como construir essa noção de tempo como uma grandeza física. Para construir uma certa grandeza física, você tem que me dizer para qual classe de objetos ou coisas, ou seja lá o que for, aquela grandeza está definida. Por exemplo, para construir esse conjunto de distância, a gente não deu detalhes aqui, mas a distância ela é definida para pares de pontos. Então, você me dá 2 pontos aqui, e eu consigo te marcar uma certa, chamar de A e B, aí você consegue me dar lá a distância entre esses 2 pontos aqui, morando naquele nosso conjunto. Aí eu pergunto para vocês, será que eu consigo pensar para quais tipos de coisas, vamos chamar assim, tempo está definido? Como assim? Distância está definido para pares de pontos. Intervalo de tempo está definido para quê? Para tudo que não está na velocidade da luz? Eventos. Eventos. Apareceram umas palavras bonitinhas aqui. Leandro, pode até ser que esteja na velocidade da luz. Você pode ter 2 eventos com um intervalo de tempo bem definido entre eles, que seja a conexão entre esses 2 eventos seja um envio de um sinal luminoso. A ideia é a seguinte aqui, nós temos análogo a ponto, tá? Então, análogo para distância. Para distância você tinha pares de pontos, então você tinha um ponto aqui, você marca a distância entre eles. Eu vou construir uma coisa parecida aqui, uma espécie de, chama de cronogeometria, né? Uma geometria formada por tempo, assim. Da seguinte maneira, primeiro aparece esse conceito de evento. O que é um evento? É um acontecimento que se dá numa região espacial tão pequena que parece um ponto e acontece de forma tão rápida que parece um instante. Exemplo. Certo? Então, olha, eu estalei meu dedo, foi tão rápido que parece um instante e acontece numa região espacial tão pequena que parece um ponto. Outro aqui. Então, olha, intervalo de tempo vai ser definido para pares de eventos. Como eu falei com vocês, todos os detalhes, se quiser ler com calma, estão aqui nesse artigo, tá? Grandezas físicas unidimensionais. Lá eu discuto como aparece esse conceito de tempo. E aí, para pares de eventos. Então você tem lá um evento, eu vou marcar bolinhas agora aqui assim, para indicar esse evento. Aí você pensa, por exemplo, no evento como uma buzinada de um carro, um olho piscando, uma flash de luz, ou coisas que acontecem então numa região espacial pequena que se parece com um ponto, tão rápido quanto um instante. E aí qual que vai ser a nossa prescrição, gente, para construção
do tal do intervalo de tempo com uma grandeza física. Então eu quero construir esse conjunto aqui, olha, V de T. Então seria o nosso intervalo de tempo lá. Eu vou chamar evento, eu vou usar letra minúscula, né? Estava usando letra maiúscula para ponto, eu vou chamar aqui de evento E e evento F. Aí eu gostaria de construir, então, o intervalo de tempo, então, entre esses dois eventos. A ideia vai ser a seguinte, e já explico por qual a razão disso. A gente vai construir o que nós chamamos de clepsidra. É uma espécie de relógio de água. É claro que existem maneiras muito mais fundamentais, né, para medida de tempo. Você consegue fazer medida de tempo usando tecnologias mais avançadas, consegue medir em escala de tempo, com intervalos de tempo cada vez menores, mas enfim. A ideia aqui é só ter uma noção dessa grandeza física, né, como construí-la. Então a ideia vai ser a seguinte, olha, eu vou pegar uma balança daquela de pratos, vamos colocar aqui assim. E aí, vou colocar aqui um reservatório com água, uma torneira. Vou encher esse reservatório com água e vou colocar um ladrão para manter o nível sempre o mesmo. Eu não quero encher mais ou deixar que a água esvazie aqui. E para que o nível fique sempre o mesmo, mesmo quando eu abro a torneira, eu tenho que ter um outro recipiente que abastece o primeiro. Então, eu vou colocar um outro recipiente aqui, que seja grande o suficiente para abastecer o primeiro. Então, fica caindo água aqui o tempo todo, olha. Aqui está cheio d'água. E aí, mesmo que caia água aqui, o ladrão permite que a água se mantenha a um nível fixo. Aí, quando acontece o primeiro evento, eu abro a torneira. Vai cair um pouquinho d'água aqui. E quando acontece o segundo evento, eu fecho a torneira. Aí acumula aqui uma certa quantidade de água. Aí agora nós vamos definir então o nosso intervalo de tempo usando essa quantidade de água aqui. Como? Você pega algum evento que acontece no seu dia a dia que você nota periodicidade a ele. Por exemplo, nascer e nascer do sol, digamos. Então você fica lá no horizonte, ou o poente do sol. Então o sol vem descendo, aí ele toca no horizonte, aí ele vem descendo. Quando ele termina no horizonte, aí você chama aquela massa de água lá, ΔM, vamos chamar assim. A gente vai dizer que essa massa de água corresponde a um intervalo de tempo bem definido. Vou chamar esse intervalo de tempo de 2 minutos, por exemplo. E aí eu consigo agora, por comparação entre massas, eu consigo dizer quando eu tenho 4 minutos, quando eu tenho 10 horas, quando eu tenho 50 segundos e etc. Certo? Então essa é a nossa prescrição para construção da nossa grandeza física. Você mede um pouquinho de água e aí associa aquela massa de água a um certo intervalo de tempo. Reparem que aqui você consegue naturalmente me dizer como somar e como multiplicar essa grandeza por número, né, para formar um espaço vetorial associado. Se você tem lá, eu pergunto para vocês, imagina, aconteceram 2 eventos, você consegue me dizer quanto é 2 segundos mais 4 segundos? Basta colocar as massas de água sobre a balança e você vai ter o equivalente lá aos 6 segundos, por exemplo. Certo? Ou 2 horas, etc. 2 horas mais 3 horas, dá 5 horas. Né? Claro, você soma as massas de água e isso te fornece lá uma massa de água correspondente a um evento que teria duração, digamos, de 5 horas. Dúvidas? Perguntas? Sou estranho? Na verdade, a minha pergunta é por que você se preocupou em fazer o segundo reservatório abastecendo o primeiro e tinha que ter o ladrão? Você já reparou quando você enche uma garrafa d'água? Você já fez essa experiência? Pega uma garrafa PET, faz um furinho embaixo e deixa. Boa pergunta, Leandro, ótima pergunta. Aí você deixa a água descendo. Aí repara que quando a água vem descendo, o jato vai ficando cada vez. Ah, tá, perde a pressão, entendi. Isso, você perde essa padronização do fluxo de água. Entendi. E por que isso é tão importante? Porque você está querendo marcar, você quer uma certa exatidão para a medida do seu intervalo de tempo. Você não pode usar fluxos de água diferentes, porque você mediria para um mesmo evento massas diferentes.
Sacou? Saquei, saquei. E mais ainda, talvez eu até possa te dizer qual foi a motivação para construir a grandeza dessa maneira, usando esse relógio d'água. Eu estava pensando sobre essa história de grandeza física, né, nessa época aí do artigo, e aí eu estava tomando banho com um balde d'água no chuveiro junto, porque eu achava que dava para usar aquela água, por exemplo, que caía na descarga, digamos. Economia d'água. E aí eu fazia sempre as mesmas coisas no chuveiro. Lavava a cabeça, não sei, ensaboava o corpo e tirava a água e pronto. E aí eu notei que acumulava sempre a mesma quantidade de água. Claro que o seu banho não é o melhor padrão de evento periódico, mas eu notei uma certa regularidade nisso. Eu acumulava praticamente sempre a mesma quantidade de água. Sacou a ideia, então, de manter o fluxo de água constante, né? Entendi. Entendeu? É assim, meio intuitivo mesmo, né? Então, essa foi a sugestão para usar essa prescrição para a construção do tempo. E mais ainda, nesse nosso regime clássico, se você deixar a torneirinha aberta agora, você consegue imaginar o que você forma lá, o que você vai formando na sua massa de água. Você deve formar alguma coisa desse tipo aqui assim, olha. Certo? E aí essa escala que seria uma espécie de seta do tempo. Você vai cada vez acumulando água aqui. E se você quiser agora marcar um intervalo de tempo entre dois eventos, você vê, aconteceu o primeiro evento, aí continua enchendo d'água, aconteceu o segundo evento. Aí essa massinha de água aqui corresponde, então, a um certo intervalo de tempo entre os nossos dois eventos. Sabemos multiplicar, sabemos somar, sabemos multiplicar por número, e aí a gente forma, então, lá o nossa, vamos chamar de seta do tempo. E aí a gente constrói, então, esse nosso VT aqui. Para a gente chegar, então, essa é mais ou menos a ideia da construção. Tem um pouco mais de detalhes aqui, poderia até mencionar para vocês. Reparem, quando a gente fala de seta do tempo, você nota que não tem buracos, né? Mas, por outro lado, se a gente está usando massa, quando você mede uma massa numa balança, quanto você encontra? Dá um valor usual aí que você mediu lá no laboratório, uma massa de uma pecinha lá. Sei lá, chuta aí. Sei, Leandro, por exemplo, mediu uma massa lá, quanto você encontra como resposta? 3 quilos. 3 quilogramas, tá bom. Aí o Diego foi lá e mediu, achou, sei lá, 18,2 gramas. Usou uma balancinha melhor. Aí a Flávia pegou uma balança de precisão e achou, sei lá, 3,74 gramas. Reparem que todos esses números são números racionais, concordam? Alguém já mediu pi gramas no laboratório? Sim ou não? Nunca. Nunca. Alguém já mediu raiz de 2? Raiz de 2 metros? Mesmo que você construa o seu quadrado e meça a diagonal, você vai achar um número racional, percebe? Multiplicado pela unidade correspondente, claro. Então, tem que tomar um certo... Assim, a gente dá esse salto aqui, porque parece aqui que sua seta do tempo, ela não tem buracos, mas os nossos intervalos, eles moram num conjunto desse tipo, né? Como se fosse, vamos chamar assim, de números racionais multiplicado por segundos. Aqui eu já estou partindo do pressuposto que eu tenho números reais multiplicados por segundos. Tá? Esse salto aqui, eu estou terminando um artigo com um outro aluno do departamento, que também migrou para o departamento de matemática, e a gente está tratando de como pensar em fazer esse completamento aqui, no sentido de espaços métricos mesmo, então tem esse conceito de tapar esses buracos, para de fato chegar nessa conclusão aqui que a gente usa usualmente também sem se preocupar, né? Que o tempo então tem essa seta no sentido de ser isomorfo aos números reais. Mas de toda forma dá para a gente usar aqui, né? Sem se preocupar com isso. Mas reparem que se você não tem essa estrutura contínua por trás, não tem nem como pensar em tomar derivadas, né? Você manda aquele limite para zero, fica tão pequeno quanto se queira, você parte do pressuposto que tem uma certa continuidade naquele conjunto, você pode dar saltos infinitamente pequenos, né? Continuamente.
Tá? Então tem que tomar um certo cuidado aí. Mas enfim, isso dá para a gente passar por cima e pensar que tem de fato a reta real mapeia então os números, os nossos intervalos de tempo aqui. Maravilha, gente. Então, como agora conectar isso tudo com cinemática? Bom, dá para fazer, a gente só precisa agora de mais um pressuposto. A ideia é a seguinte, né? Nós vamos tratar então de posição de partícula. As nossas partículas, por sua vez, elas ocupam pontos no espaço, eu vou chamar de P para lembrar de partícula, né? E aí, tem um fato bastante curioso que é o seguinte, a gente consegue imaginar que a gente vai associar a posição dessa nossa partícula com um certo intervalo de tempo. Então existe um mapeamento natural, que eu vou usar de letra P mesmo, que diz o seguinte, olha, para cada instante de tempo marcado lá com a minha clepsidra, né? Imagina que você deixou a torneirinha aberta e você foi marcando as suas massas de tempo lá, você consegue dizer que para cada um desses instantes, a sua partícula está em um certo ponto do espaço associado a um sistema de referência. Isso é um fato, né? Suas partículas existem. O que eu estou dizendo com esse mapeamento que estou postulando aqui é que a sua partícula ocupa uma posição no espaço. Ponto. Então, para cada T, você consegue dizer, ela está num certo ponto P naquele instante de tempo. Por partícula, a gente entende partícula pontual, né? Como se fosse um objeto cujas dimensões podem ser tão pequenas comparadas a um ponto na descrição correspondente. Isso pode ser uma vaca, pode ser um planeta, pode ser o Sol. Por exemplo, quando a gente estuda movimento planetário, a gente pensa que a Terra é um ponto, descrita pela ponta de um vetor. Aí, só que, claro, que depende se você está aqui, não tem sentido falar isso, né? Mas aí você pode pensar que um carro também grande o suficiente, mas a gente consegue resolver problemas de cinemática pensando que o seu carro é pontual. E aí, esse mapeamento aqui que postula, então, a espécie de existência com o passar do tempo das suas partículas que nós vamos usar na cinemática, a gente pode compor esse mapeamento com aquele mapeamento do nosso sistema de coordenadas, né? Então, o que eu vou fazer? Olha, você sabe que sua partícula ocupa um certo ponto P no espaço, aí a gente fixa lá um certo sistema de coordenadas para esse nosso espaço associado aqui a um sistema de referência. Então, temos agora as nossas coordenadas, x1, x2 e x3. E aí a gente agora faz uma composição, né? Então, eu vou chamar aqui, olha, de um certo vetor x, então, desse ponto P, mas o ponto P, por sua vez, está associado com o nosso espaço. Então, a gente vai compor aqui. Só antes, como a gente vai usar essa notação vetorial para a descrição do ponto P em relação àquele ponto O, é razoável pensar que você tem um espaço vetorial associado. Eu vou chamar esse espaço de espaço físico. Vou usar a letrinha D aqui para lembrar de deslocamento. Mas ele é, então, o espaço vetorial construído dessa maneira, né? Você fixa o ponto O e olha para o vetor correspondente quando você usado a partir daquele par de pontos OP com P arbitrário, né? Se, por exemplo, tiver um ponto A aqui, você consegue construir o vetor OA correspondente e ele mora, então, nesse espaço D. Lembra que quando eu estou chamando de D para lembrar de deslocamento, como se eu estivesse conectando um ponto a outro, percebe? Como se eu estivesse me deslocando do ponto O para o ponto A, né? Por isso a letrinha D de deslocamento. E aí o que eu vou fazer? Olha, dado o meu sistema de coordenadas, eu vou fazer uma composição. O meu sistema de coordenadas, lembra, ele pega pontos do espaço e associa àquele nosso espaço vetorial. Antes aqui eu tinha colocado para cada uma das coordenadas. Então eu pegava um, levava um valor de distância, o 2, outro valor de distância, o 3, outro valor de distância. E essa trinca de valores de distância que eu estou unindo aqui para formar esse espaço vetorial que eu estou chamando de D. Então eu troquei a notação aqui, mas é porque já, em vez de usar xi, eu estou usando o x vetor mesmo aqui, né? Então o nosso ponto P do espaço, por sua vez, ele é levado num vetorzinho x de P. E agora eu vou compor esses dois mapeamentos. O primeiro, então, a gente postulou aqui por conta de existência de partículas com o passar do tempo.
E o segundo é a nossa própria coordenada naquele nosso espaço associado. Então, vou compor esses dois aqui, formando um mapeamento que eu vou chamar X, composto com o P, e ele é dado por... Então, olha, ele pega... Primeiro atua com o P. Então, você pega um certo instante de tempo, leva num ponto do espaço, e o ponto do espaço eu levo, por sua vez, num valor do nosso vetor que diz onde está lá o nosso ponto P. A partícula num certo sistema de coordenadas com o passar do tempo. E isso é o que a gente faz na cinemática, né? Construção de posição de partículas com o passar do tempo. Então, dada essa construção toda, então, se você quiser ver lá como construir grandezas físicas, tanto de distância, massa e tempo, minha sugestão é você dar uma olhadinha nesse artigo aqui, então, grandezas físicas unidimensionais. Mas a gente está tratando aqui de vetores, dá para pensar em covetores e tensores, etc. E aí aparecem grandezas físicas que são multidimensionais. Então tem um outro artigo nosso também, de 2019, um pouquinho depois, ligado com grandezas multidimensionais, e lá toda essa construção geométrica de ponto, espaço, conjunto de pontos tipo reta, plano, etc., podem ser definidos usando essa prescrição operacional. E aí, ângulo, etc., dá para construir todas essas grandezas. E aí, a sugestão é que vocês deem uma olhadinha, por exemplo, nesse outro artigo aqui. Vou deixar na descrição também, eu vou mandar o link para vocês. E acho que vamos encerrar por hoje, então, pessoal.